vai estar da parte do Senhor trazendo a palavra, amém? Que os irmãos possam estar intercedendo, amém? Obrigada. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, eu subo aqui com muito temor e tremor, porque a presença de Deus hoje aqui é maravilhosa. E quem já sentiu a presença de Deus hoje aqui, amém? Glória a Deus. É tão lindo quando nós vemos que o Espírito Santo de Deus tem o controle sobre o culto aqui, sobre esta igreja. Desde a palavra inicial até os louvores, a palavra também que o pastor Magno entregou e agora a palavra que o Senhor também nos deu para nós estudarmos esta noite. Tudo se alinha e eu fico constrangida com o quão Deus é maravilhoso. Irmãos, sem mais demoras, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 8. Ao longo da minha caminhada com Deus, eu tenho descoberto que a revelação de Deus ela é progressiva e Deus tem sempre mais e mais e mais para nos revelar. E não importa o quanto nós já experimentamos de Deus, Ele tem sempre mais para a nossa vida. E aliás, a Bíblia diz que a vereda dos justos é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E então a palavra do Senhor, já todos encontraram? Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus continue aqui na nossa presença, Pai. Deus, que venha ser o Senhor a falar à igreja e não venha ser eu, meu Pai. Que o Senhor repreenda todo o espírito que venha para roubar a nossa atenção, roubar a palavra do nosso coração, Pai. E em nome de Jesus que nós agradecemos, Pai. Amém. Amém, aleluia. Irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esta passagem não apenas como um relato de um episódio que aconteceu na vida de Isaías, mas como algo que serve na prática para mim e para você. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E então nesta passagem nós vemos aqui que Isaías tem uma visão do trono de Deus, dos anjos que o louvavam, e ele vê a glória do Senhor. E então, se nós formos analisar aqui de forma mais detalhada, em primeiro lugar, nós vemos que o profeta Isaías vê então o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, isto mostra-nos realmente
a realeza, a soberania de Deus. Ele está como se fosse, está como um rei, o rei que ele é, o único rei maravilhoso, assentado no trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. E em segundo lugar, nós vemos aqui que a voz daquele que clamava estremeceu o templo onde Isaías estava a ter aquela visão do Senhor. E nós sabemos que o templo era a sede de toda a atividade religiosa. E quando Deus estremece a estrutura, nós podemos entender que nós precisamos disso também na nossa vida. Nós precisamos que Deus abale todas as estruturas de religiosidade na nossa vida. Nós precisamos de experimentar algo mais e fazer realmente aquilo, conhecer verdadeiramente Deus. E nós vemos aqui também que o templo encheu-se de fumaça. E de alguma forma é como se Deus dissesse assim: eu quero turvar a tua visão. Eu quero que tu mudes a forma como tu me vês, a forma como tu vês o meu chamado, que Isaías até aqui já exercia o seu chamado e nós já vamos ver isso. E Ele quer distorcer a nossa visão antiga e Ele quer nos dar uma nova visão para que haja algo novo na nossa vida, o novo de Deus. E em quarto lugar, Isaías, então, ao ver toda aquela glória de Deus, ele tem a percepção do seu pecado, da sua impureza. Ele chega até a temer pela sua vida, não é? Que ele diz: ai de mim que vou perecendo. Mas logo depois disso vem então o anjo com uma brasa viva e toca nos lábios do profeta Isaías, e o que simboliza a purificação dos seus lábios. E reparem que foi precisamente nos lábios que a brasa tocou. E nós aqui podemos entender que o chamado dele seria através da sua boca, ou seja, ele seria e já era um porta-voz de Deus. Ele era um profeta. E em quinto lugar, ele tem então uma percepção do serviço, do seu ministério mais clara. E reparem aqui que quando Deus diz no versículo 8: quem há de ir por nós? E porquê que Deus diz aqui por nós, usou plural e não diz quem há de ir por mim? E isto mostra-nos que Jesus também estava lá, não é? Jesus ele esteve sempre, desde o início da criação, sentado à direita do Pai. E eu já vi muita gente a dizer que esta passagem, este momento, é o momento do início do chamado do profeta Isaías, mas na verdade Isaías já estava no seu ministério. Antes do capítulo 6, do versículo 1 até o capítulo 6, ele já profetizava, ele já servia a Deus. E se nós formos analisar os capítulos anteriores do livro de Isaías, nós vemos que o profeta foi chamado para pregar uma palavra muito dura. E ele dizia sempre: ai da nação pecadora, ai do povo carregado de iniquidade. Reparem, por exemplo, aqui no versículo, no capítulo 5, versículo 18, por exemplo, diz assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem: apresse e acabe a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. E podíamos continuar, mas só para vermos que a pregação... para vermos que a pregação dele focava-se muito no ai, e o que é que ele diz agora?
aqui quando ele vê a glória do Senhor. Ai de mim, agora não é ai de vós, não é ai de vós, é ai de mim, aleluia. Ai de mim que eu vou perecendo. E então nós vemos que quanto mais perto da glória de Deus nós estamos, maior é o nosso pavor, maior é a nossa noção do nosso próprio pecado. Nós, quando mais próximos da glória de Deus nós estamos, nós sentimos-nos indignos e em momento algum nós conseguimos nos sentir à vontade para apontar o dedo aos outros, por exemplo, porque nós sabemos o quão pecadores nós somos, porque a santidade de Deus, a glória de Deus nos revela isso. E então, às vezes, se nós achamos que estamos próximos de Deus e próximos da glória dele e não nos sentimos constrangidos com os nossos erros, com os nossos pecados, então muito provavelmente não estejamos tão próximos assim da glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela não massageia o nosso ego, ela não massageia o nosso orgulho. Vocês reparem aqui que, por exemplo, os anjos com 2 asas cobriam os seus rostos. Ou seja, eles nem sequer conseguiam olhar diretamente para Deus, de tão glorioso Ele é. E isso mostra também reverência, não é? Quando eles cobrem os seus olhos, é como, por exemplo, hoje em dia, quando passa um rei, o que é que as pessoas fazem? Curvam a cabeça, não dirigem o olhar diretamente à pessoa importante em questão. E, portanto, os próprios serafins que estão ali com Deus cobrem com 2 asas os seus olhos de tanta reverência, de tanto temor que eles têm perante a presença de Deus. E diz também que com 2 asas cobriam os seus pés. Também essa reverência, essa humildade de saberem o lugar santo que eles estão a pisar e de não se sentirem dignos de tanta santidade. E com 2 asas voavam. E isso mostra-nos a disposição que eles estavam ao serviço de Deus. E a liberdade, porque a Bíblia diz que onde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E então eles tinham essa prontidão para fazer aquilo que Deus os mandasse. Aleluia. E reparem que quando mal o profeta reconhece então o seu pecado e os seus lábios são tocados pela brasa viva, logo depois Deus chama-o para ele ir por ele. E isto revela-nos a necessidade da santificação antes de nós servirmos a Deus e antes de nós cumprirmos o nosso chamado. Não adianta nós querermos fazer a obra do Senhor se o nosso coração não estiver verdadeiramente em Deus, estiver cheio de pecado, estiver distante do Senhor, estiver com ídolos, a idolatrar o nosso marido, a idolatrar o dinheiro, a idolatrar os nossos filhos. E portanto, não adianta nós honrarmos o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração estar longe dele. E portanto, nós precisamos de nos santificar, de buscar cada vez mais um coração mais reto, um coração limpo, um coração santificado, para que possamos verdadeiramente ser usados por Deus, cumprir o nosso chamado. E então eu também queria olhar aqui convosco para a palavra, porque a palavra de Deus ela é tão viva. Apenas 2 versículos já nos dizem muitas coisas. E eu pensava assim, que mais esta palavra nos diz, que esteja aqui mais em oculto. E Deus falou comigo logo aqui no primeiro versículo, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias. E o que é que Deus quer dizer? E isto não é por acaso que está aqui. Isto mostra-nos que neste contexto, só para contextualizar, Isaías estava muito preocupado, assim como todo o povo de Judá, porque o rei Uzias tinha acabado de morrer, estavam sem rei,
E foi exatamente nesse momento que Deus se apresentou a Isaías. E Deus, porque é que ele se revelou neste momento, no ano em que morreu o rei Uzias, ao povo? Porque ele queria mostrar que o verdadeiro rei era ele. Porque às vezes quando, como é que é dizer, Deus ele revelou-se mostrando que o verdadeiro rei não morre, amém? O verdadeiro rei reina para sempre, o Santo de Israel não tosqueneja e ele está sempre lá no trono a reinar. E às vezes então é necessário que algo negativo aos nossos olhos aconteça para que nós consigamos ver verdadeiramente quem é o verdadeiro rei, quem está sempre conosco, quem cuida de todas as coisas, quem tem o controle sobre tudo. E o rei Uzias foi um grande herói na altura, um grande herói nacional. Eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, para que nós possamos entender melhor quem foi o rei Uzias. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 3. E diz então assim a palavra do Senhor. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecólia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Continuando. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até à entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, e à porta do vale, e à porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente, ou seja, ajudado por Deus, maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Até aqui, irmãos. Ele foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou, até que ele se tornou forte, até que ele já... E vamos ver mais para a frente o que acontece com este rei. Ele
começou a achar que era forte, já tinha aquilo que ele queria. Deus já lhe tinha dado o poder, a fama, ele tinha exércitos, como nós vimos. E então a palavra de Deus aqui em Isaías quer precisamente dizer isso, que para nós termos uma nova experiência com Deus, o rei Uzias que há em nós tem que morrer, porque o rei Uzias aqui simboliza, Deus usa, não é, o rei Uzias como uma figura de algo que precisa de ser trabalhado nas nossas vidas, como uma figura de alguém. E ele era alguém que buscava a Deus por interesse, como um meio para atingir os seus objetivos. Ou seja, ele buscou a Deus, enquanto ele buscou a Deus, foi abençoado, foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Como se ele, a partir daí ele já não precisava mais de Deus, já tinha o que ele queria. E então, realmente, se nós queremos experimentar mais de Deus, se nós queremos passar para o próximo nível, os Uzias têm que morrer. Nós não podemos buscar a Deus só pelos nossos interesses. E nós vemos, por exemplo, na Bíblia que Jesus curou os 10 leprosos, não é? E quantos é que voltaram para agradecer? Só um. E depois da cura eles não quiseram Jesus. Eles basicamente trataram Jesus como algo descartável, já tinham aquilo que eles queriam. E vamos ser sinceros, quantas vezes nós também já fomos assim parecidos. Às vezes nós oramos por algo, Deus faz, e depois quantas vezes nós oramos para agradecer isso que Ele fez. Comparem a quantidade de orações que é feita para pedir e depois para agradecer, ou para buscar a presença de Deus, ou para pedir algo para outra pessoa que não seja para nós. O rei Uzias, a passagem de rei Uzias não está aqui por acaso. Deus sabe que a nossa natureza pecaminosa, ela é assim. Nós temos essa tendência de querer as coisas para nós, querer as bênçãos, e o resto às vezes nem tanto. Mas o que realmente Deus quer é relacionar-se connosco. Deus quer nos abençoar, mas ao longo das Escrituras nós vemos que Deus vai nos ensinando quais as formas com que Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, reparem que Moisés, quando Deus diz a Moisés, depois de ele ter tirado o povo do Egito e de estar a ir em direção a Canaã, Deus diz assim: eu não vou mais no meio de vocês por causa do pecado do povo. E Deus diz que Ele vai enviar um anjo adiante deles, o anjo vai fazer o que for preciso, vai guiá-los, vai garantir que eles chegam à terra prometida. E o que é que Moisés diz? Se a tua presença não for conosco, não vou, não quero. Ou seja, Moisés sabia que ia ter a benção na mesma, ia ter tudo, mas porque a presença de Deus não ia, ele também não queria ir. E nós temos que ser como Moisés. Nós não podemos querer as bênçãos, nós temos que querer a presença de Deus. E comparem, por exemplo, com Jacó, no momento em que ele lutou com o anjo do Senhor, com o anjo do Senhor, ou seja, refere-se ao próprio Deus. Era, claro, não o Deus em toda a sua glória, uma forma diferente, mas era o próprio Deus. Então Jacó lutou com ele. Quando ele queria ir embora, já estava tudo feito, falando assim, mas Jacó disse assim: não, antes de tu ires embora, eu quero a minha bênção. Não é? E depois já podes ir. E vejam a diferença, por exemplo, não estou a dizer que nós não devemos querer as nossas bênçãos, mas nota-se a diferença. Eu quero a minha bênção e depois já podes ir. E Moisés, não, eu não quero as bênçãos, eu quero a presença. E então é necessário nós fazermos pequenos ajustes na nossa vida espiritual,
e nós fazermos ajustes na nossa motivação, na motivação com a qual nós temos buscado a Deus, para que nós possamos experimentar mais de Deus. Não é? A palavra de Deus diz que nós não recebemos muitas vezes porque não sabemos pedir. E às vezes nós até sabemos falar as palavras certas, mas a nossa motivação é errada. O nosso coração está a querer outra coisa que não aquilo que seria o certo. E nós precisamos de entender que o que Deus faz é a consequência daquilo que Deus é. Então, se nós buscarmos a Deus pelo que Ele é, nós inevitavelmente iremos ter e experimentar aquilo que Ele faz, porque em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Não é algo apenas que Ele faz, é algo que Deus é. Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se nós o buscarmos pelo que Ele é, automaticamente vamos ter as recompensas. Deus vai nos recompensar. Ele é recompensador dos que o buscam. E reparem que no jardim do Éden, quando depois de Adão ter pecado, Jesus perguntou assim: Adão, o que é que foi? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Não. Ele perguntou: Adão, onde é que você está? Onde é que estás? Ou seja, Deus está mais interessado em nos ter perto dele e nem tanto em saber aquilo que nós fizemos. Por outras palavras, o problema não é o que você fez, o problema é que o que você fez o afastou de Deus. E então Deus quer, acima de tudo, que nós estejamos com Ele, nos relacionemos com Ele. Pecadores todos nós somos, mas Deus sabe disso, e quando nós aceitamos Jesus, Ele vê o sangue de Jesus em nós e não vê o nosso pecado. E então, reparem que Isaías, ele reconheceu o seu pecado, mas ele não fugiu de Deus. E às vezes nós pecamos e queremos nos esconder. Mas não, Isaías pecou, Deus purificou dos seus pecados e ele prontamente disse: eis-me aqui, Senhor. Então nós temos que fazer como Isaías, nós temos que reconhecer o chamado de Deus e atendê-lo, porque nós entendemos com o passar do tempo que as nossas fraquezas querem que nós fujamos de Deus, mas a graça de Deus vai nos mostrar que as nossas fraquezas são um meio que Deus usa para aperfeiçoá-lo, não é? No meio da nossa fraqueza. Então nós não podemos servir a nossa consciência, nós temos que desfrutar da graça de Deus. Às vezes você passa uma semana sem orar ou sem ler a Bíblia e depois a sua consciência diz assim: tu não tens vergonha agora de querer orar ou de ler a Bíblia depois de ter estado uma semana sem fazer nada? E nós achamos que somos muito espertos em achar isso, mas não é o certo. O certo é recomeçar, é continuar. Todos nós falhamos e a Bíblia diz que Jesus bate à porta. Nós não podemos deixá-lo à espera, esperar que esteja tudo bem, que a nossa vida já esteja certinha. Jesus não é o tipo de visita que espera que você limpe a casa antes de entrar, não é? Não podemos deixá-lo à espera. Porque Deus é quem sabe a forma certa de trabalhar connosco, de nos ensinar. E vejam que a brasa tocou os lábios do profeta Isaías. O fogo daquela brasa não foi para o consumir, foi para o purificar. A fornalha que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, não é para nos matar, não é para nos consumir, mas é para nos moldar, para nos purificar. E
Isaías chegou até a achar que ia morrer, não é? Mas Deus só estava a levantar o seu chamado para um próximo nível. E às vezes acontece isso connosco. E se repararem, muitas vezes antes de nós começarmos a experimentar algo de Deus maior na nossa vida ou cumprirmos o nosso chamado, há ali fases em que parece que quase vamos morrer. Acontece tudo e vem a fraqueza, vem o desânimo, mas isso é Deus a provar a nossa fé para nos elevar para um próximo nível. E só agora para terminar, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Como nós já vimos, Isaías não fugiu do seu chamado. E vamos ver aqui também o momento em que Pedro foi chamado por Jesus. E então, já todos encontraram? E então diz assim: e aconteceu... peço desculpa. Lucas... isso. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos. Quantos barcos? 2 barcos. Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão... só aqui, irmãos. Só até aqui. Reparem que aqui, quando Jesus chama Pedro, ele enche o barco de peixe de tal forma que diz que o barco quase ia a pique. E quando Deus nos chama, é assim, Deus mostra-nos um pouco do que Ele quer que nós façamos e nós achamos que vamos afundar, que o nosso barco vai naufragar, e aí você já sabe o que Deus tem para si, qual é o seu chamado, mas você não consegue colocá-lo em prática, porque você fica a pensar: isto é demais para mim, se eu colocar em prática e se eu conseguir puxar a rede, o barco vai afundar. Eu estou a imaginar naquela época o barco já a estalar, a ranger de tanto peso, de tantos peixes, mas eu ao mesmo tempo também imagino Jesus quando ele estava em cima do barco antes, imagino o olhar, a examinar, a pensar assim: acho que esta estrutura vai aguentar, vai poder com estes peixes todos. E Ele faz assim com vocês também. Ele examina cada um antes de dar o chamado, examina e sabe que cada um pode e vai aguentar com aquilo. E reparem que estavam lá 2 barcos, mas Deus chamou o barco de Pedro para a pesca. Mas isto para dizer que quando Deus nos chama, a nossa vida transborda e é para alcançar outros barcos, outras pessoas.
E aquilo que Deus faz na nossa vida através do seu chamado dá até para abençoar o barco vizinho, outras pessoas. A oração que você faz em sua casa abençoa até os seus vizinhos que estão ali à volta. E por isso, quando nós dizemos não ao chamado de Deus, ou quando nós achamos que temos ainda tempo suficiente para fazê-lo, nós estamos a dizer não à salvação de uma alma da nossa família, nós estamos a dizer não à libertação de um alcoólatra, de um viciado. E por isso é que nós temos realmente que aceitar o chamado de Deus, puxar a rede, saber que o barco vai aguentar, porque Deus sabe, Deus conhece a nossa estrutura, e aquele que é abençoado pelo nosso chamado não passa aquilo que nós passamos, mas porque provavelmente o barco dele não ia aguentar. Deus escolhe o nosso barco, Ele prepara o nosso barco, porque antes de tudo acontecer há essa preparação, há essa brasa viva que toca nas nossas vidas, para que nós possamos ser moldados e santificados e purificados. E só para terminar, eu na sexta-feira fui a um funeral e eu saí de lá a pensar o seguinte: nós vivemos uma vida a achar que temos todo o tempo do mundo, a achar que podemos adiar as coisas que Deus quer fazer através de nós e achamos que temos o controlo da vida nas nossas mãos. Isto não é clichê, é verdade, nós não temos, é Deus quem tem o controle, nós não sabemos, e por isso nós não podemos perder muito tempo com distrações, muito tempo a olhar para o lado, porque assim como Deus nos encontrou, nós temos que também transmitir isso que Deus nos ensinou, nos mostrou, transmitir a outras pessoas, falar-lhes do Evangelho. Nós não precisamos de saber a Bíblia toda para falar do Evangelho às pessoas, basta conhecer o Evangelho em si, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que Ele tem a salvação disponível para aqueles que creem nele. E muitas vezes só o nosso próprio testemunho já é muito que podemos contar a alguém, porque através do nosso testemunho muitas pessoas podem se converter e querer conhecer Jesus também. E por isso que nós venhamos nos prontificar para o chamado, entendendo que devemos nos santificar para que Deus possa verdadeiramente nos levar a um próximo nível, que nós possamos purificar o nosso coração. E eu sinto que é realmente um momento, uma altura agora que Deus nos pede verdadeiramente isso, essa santificação. E o pastor, quando estava no culto e pediu para que fizéssemos jejum agora, semana que vem, eu senti exatamente a mesma coisa, porque Deus quer que nós sejamos uma igreja santa, lavada, remida, purificada, e Deus tem vindo a limpar as igrejas. Deus conhece os corações, sabe os pecados ocultos, e nós não queremos ficar fora disso. Por isso temos que estar em constante purificação, em constante busca por Deus. E Deus é assim mesmo, Ele conhece os corações de quem está aí e não vem cá, e Ele sabe, conhece a pregadora que não está aqui em cima, o pastor que ainda não exerce, o evangelista, porque Deus, Ele examina os nossos corações e temos sempre que ter o nosso coração em Deus, porque quando nós passamos muito tempo com Jesus, com Deus, em oração, nós vamos nos assemelhando mais a Ele, e é isso que nos ajuda a que nós possamos ter esse coração que Deus se agrada. Aleluia. E era isso que... Vamos orar, irmãos, fazer uma oração para terminar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos pela Sua palavra, Senhor.
Oh Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar no processo de santificação, Deus, que nós venhamos ser como Isaías, que nós possamos ver a sua glória e nos constranger, Pai, diante da sua glória, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha sondar os nossos corações, tirar tudo aquilo de mal que há nos nossos corações, Deus. Que nós venhamos buscá-lo, Deus, por aquilo que você é e não por aquilo que você faz, Deus. Que nós venhamos sempre ser gratos, Pai, por tudo o que o Senhor tem sido, Deus, e continuará sendo. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Quem aqui quer passar para o próximo nível? Estão preparados para passar para o próximo nível? E ver a glória do Senhor? É como nós ouvimos a ministração. Vai dar aquela ânsia de morte, sabe? Isaías teve ânsia de morte. Eu vou morrer, eu vou ver Deus, vou morrer. E às vezes nós falamos: quero a glória de Deus sobre a minha vida, eu quero a glória de Deus sobre a minha vida. E às vezes, se nós pensássemos um pouquinho: poxa, será que eu estou preparado? Ou se Deus manifestar a glória de Deus, eu vou morrer. É muito sério, não é? E o Senhor, como Ele é sabedor de todas as coisas, às vezes, quando as pessoas até pediram Ele para ver, Ele falou assim: olha, eu não vou deixar, porque se você ver, você vai morrer. Então você vê só assim um flash passando, que é para poupar a sua vida, né? E às vezes nós queremos, eu quero, e Deus às vezes está poupando a sua vida. Poxa, eu quero te dar mais uns dias de vida para você não morrer, né? Então, quando ele fala com Moisés para juntar o povo, que ele ia manifestar no monte, o que ele falou? Para santificar. Para santificar. E às vezes na nossa caminhada nós pensamos: ah, Jesus veio. Não, Jesus veio, mas isso não está tudo à vontade não, irmãos. Jesus veio, mas não é para nós ficarmos à vontade não. Não é para nós entrar numa porta e sair na outra não, isso não é assim. Deus continua sendo o mesmo Deus. O controle continua a estar na mão dele. O poder está na mão dele. A glória é dele igual. E às vezes as pessoas crescem ouvindo que Jesus veio, agora nós estamos à vontade. Não. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não fala isso para nós. A Bíblia fala que nós temos que buscar mais ainda. Conhecer e prosseguir e conhecer. E que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. E que nós possamos não só, essa semana da ceia, nós estamos em separação com nossas vidas para o Senhor, em prol da igreja, em prol da nossa vida, em prol do nosso crescimento espiritual com Deus. Nós possamos continuar fazendo isso constantemente, né? Vontade própria nossa. Eu quero e eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso de conhecer o Senhor. Eu preciso de me entregar mais. Eu preciso de jejuar. Eu preciso de me separar para o Senhor, né? Nós separamos dias para muita coisa. E às vezes nós não separamos um tempo só para estar ali adorando. Que o Senhor nessa noite
possa cumprir em nossas vidas aquilo que ele cumpriu na vida de Isaías. Quando ele chamou, ele falou: eu não estou preparado. Mas ele falou assim: então, se disponibiliza que eu vou preparar. E ele disponibilizou, Deus preparou, e hoje você ouve falar do profeta Isaías. E que nós possamos a cada dia estar disponível para a obra do Senhor, com um coração puro, com um coração reto, né? Se nós sentimos: Senhor, não estou 100% santificado para fazer isso, fazemos igual a Isaías: Senhor, meus lábios estão impuros e eu habito no meio de pessoas de impuros lábios. Foi o que ele disse a verdade. Não é nenhum bicho de 7 cabeças a pessoa falar a verdade. Ele falou: olha, eu sou pecador e habito no meio de pessoas cheias de pecado. Não dá para mim ir diante da tua presença. Pronto. O que Deus fez? É isso? Então, eu purifico a tua vida. Eu purifico e você vai. E que o Senhor possa purificar nossas vidas a cada dia, para que nós possamos levar o Evangelho do Senhor verdadeiro. Amém? Senhor Deus, quero te louvar, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela tua palavra ministrada em nossos corações, Senhor. E que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, aproximar daquele nível, Senhor, que o Senhor tem para nós. Que a cada dia nós possamos, Senhor, entregar nossas vidas diante do teu altar, para que o Senhor venha purificar, Senhor, com brasa do teu altar. Brasa viva sobre nossos lábios, Senhor. Para queimar, Senhor, toda impureza, Senhor. Para queimar tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, a cada dia, Senhor, visitar a tua igreja, Senhor. Os teus filhos, Senhor, que estão em casa e que não puderam estar aqui, Senhor. Pai, que esta palavra, Pai, fique registrada em teus corações, Senhor. Pai, que ela surte efeito, Pai, na vida de cada um, Senhor. Possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, manifestar a tua glória, Pai, sobre a vida de cada um, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa guardar a nossa noite, Senhor. Possa guardar a nossa ida, Senhor, para a nossa casa, Senhor. Guarda nossos pertences, Senhor. Guarda a nossa família, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá sono do justo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Dispensando os teus anjos, guerreiros, ministradores e protetores sobre nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome do teu Filho amado. Os nossos irmãos, Senhor, que está a caminho, Senhor, de Lousada, Senhor, que estão em Trofa. Ó Pai, que o Senhor possa guardar, Senhor, os seus veículos, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, guardar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Trazendo em paz debaixo da tua mão poderosa. Também apresentamos, Senhor, nossos dízimos. Apresentamos as nossas ofertas diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, jogar por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, abrir as portas. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, com a bênção da prosperidade o teu povo, Senhor. Pai, todos aqueles que têm, Pai, empresa, Senhor. Todos aqueles que têm um negócio, Senhor. Pai, eu quero apresentar diante de ti, Senhor. Pai, todos aqueles que têm o seu trabalho. Ó Pai, vai de encontro aos seus patrões, vai de encontro às suas finanças, Senhor. Guarda, Pai, livra de todo mal, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos te louvar, Senhor. Agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Pai, também quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, daquele Senhor, Pai, que está internado, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, sobre a vida daquele jovem, Senhor. Ó Pai, Senhor, que o Senhor possa, Pai, em nome do teu Filho amado, visitar, Senhor, naquele leito, Senhor, daquele hospital. Ó Pai, que o Senhor possa manifestar a tua glória em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa fazer aquilo que está no teu coração. Ó Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, a tua vontade, Pai, sobre a vida daquele Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, manifesta a tua glória naquele lugar. Te louvamos, Deus, agradecido em nome do teu Filho amado. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo, e que haja paz em Israel. Você recebe e diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia.